E se os conflitos nas relações não fossem pessoais? E se aquela discussão que se repete, aquele sentimento de frustração que parece nos seguir de um relacionamento para o outro, não fosse apenas sobre nós ou sobre a outra pessoa? Vivemos em um mundo que nos ensina a ver cada interação como um evento isolado, uma troca entre duas personalidades distintas. Culpamos o outro, nos culpamos, analisamos as palavras ditas, os gestos feitos, em uma busca incessante por uma lógica que parece sempre escapar. Mas, e se a verdadeira causa estivesse em um lugar muito mais profundo? Um teatro invisível dentro de nossa própria mente, onde personagens antigos e poderosos encenam dramas que sequer sabemos que escrevemos? Esta é uma jornada para dentro, para entender as forças ocultas que moldam nossos vínculos mais íntimos. Uma exploração sobre como as histórias mais antigas da humanidade continuam a ser contadas, não em livros, mas em nossas salas de estar, em nossas mensagens de texto, em nossos silêncios mais carregados. Para desvendar esse mistério, precisamos voltar no tempo, até um dos pensadores mais revolucionários da psicologia, Carl Gustav Jung. Nascido na Suíça em 1875, Jung foi inicialmente um discípulo de Sigmund Freud, mas sua curiosidade o levou para além dos limites da psicanálise tradicional. Ele não se contentava em explicar a psique apenas através de experiências pessoais e traumas infantis. Jung percebeu padrões. Padrões em mitos, em sonhos, em religiões e nas fantasias de seus pacientes ao redor do mundo. Ele notou que certas histórias e símbolos se repetiam, independentemente da cultura ou da época. Isso o levou à sua teoria mais radical, a existência de um inconsciente coletivo, uma camada da psique que não é individual, mas universal, herdada, não desenvolvida. É um repositório de toda a experiência humana, um patrimônio psíquico compartilhado por todos nós. E dentro desse vasto oceano inconsciente, Jung identificou suas estruturas fundamentais, os blocos de construção da nossa vida psíquica. Ele as chamou de arquétipos. Então, o que são exatamente esses encontros entre arquétipos inconscientes? Um arquétipo, na visão de Jung, é uma forma sem conteúdo próprio, um molde psíquico primordial. Pense nele como o leito seco de um rio. A experiência de vida é a água que o preenche e lhe dá forma visível. Não herdamos a imagem de uma mãe específica, mas o arquétipo da grande mãe, com todo o seu potencial para nutrir e para devorar. Não nascemos com a memória de um herói, mas com o arquétipo do herói, a predisposição para jornadas de superação e sacrifício. Esses arquétipos são os personagens centrais do nosso drama interno. Eles são ativados por situações da vida real, especialmente aquelas carregadas de emoção, como o início de um amor, uma perda ou um grande desafio. Quando nos apaixonamos, por exemplo, não estamos apenas vendo a pessoa à nossa frente. Estamos projetando nela o arquétipo da ânima ou do animus, a nossa imagem interna do feminino ou do masculino ideal. A pessoa real se torna uma tela para a nossa fantasia arquetípica. E é aí que a dança começa. Carl Jung mostrou que não nos relacionamos só como indivíduos. Entramos em vínculos carregando papéis internos, e alguns desses papéis são tão comuns que se tornaram clichês da experiência humana. Vamos analisar 4 deles. Primeiro, o Salvador. Este arquétipo é movido pela necessidade de resgatar os outros. Ele se sente valioso e amado quando está consertando, ajudando, curando. O problema? O Salvador precisa de alguém para ser salvo. Ele pode, inconscientemente, manter o outro em uma posição de fragilidade para continuar exercendo seu papel. Em seguida, temos a vítima. Este papel é definido por um sentimento de impotência.
A vítima acredita que a vida acontece ela, que as coisas ruins são inevitáveis e que ela não tem poder para mudar sua situação. Ela atrai salvadores ou perseguidores, pois seu roteiro interno precisa de um desses personagens para se confirmar. Depois, o controlador. Dominado pelo medo do caos e da imprevisibilidade, o controlador tenta gerenciar tudo e todos ao seu redor. Ele dita as regras, monitora o comportamento do parceiro e sente uma ansiedade profunda quando as coisas saem do seu plano. Sua necessidade de segurança sufoca a espontaneidade e a liberdade do outro. Por fim, o rebelde. O rebelde define a si mesmo em oposição à autoridade e às regras. Ele luta contra qualquer tentativa de controle e preza a liberdade acima de tudo. No entanto, sua identidade depende daquilo a que ele se opõe. Sem um controlador para desafiar, o rebelde pode se sentir perdido, sem propósito. Esses papéis raramente existem de forma pura. Eles se misturam e se alternam dentro de nós. Como esses arquétipos se manifestam na prática? Através de um mecanismo psicológico poderoso que Jung chamou de projeção. A projeção é um processo inconsciente no qual atribuímos a outra pessoa uma qualidade, um sentimento ou um desejo que é, na verdade, nosso, mas que não reconhecemos em nós mesmos. É como um projetor de cinema. A imagem está dentro do aparelho, mas a vemos na tela. Em um relacionamento, projetamos nossos arquétipos não resolvidos no parceiro. Por exemplo, uma pessoa que reprime sua própria necessidade de cuidado e nutrição pode se sentir irresistivelmente atraída por um parceiro que parece frágil e necessitado, projetando nele o arquétipo da criança ferida. Ela então assume o papel de mãe ou salvadora, cuidando do outro da maneira como, no fundo, gostaria de ser cuidada. O problema é que a outra pessoa não é um personagem. É um ser humano real, com suas próprias complexidades. Quando a realidade do outro não corresponde mais à nossa projeção, surgem a decepção e o conflito. Acusamos o outro de ter mudado, quando, na verdade, o que mudou foi a nossa capacidade de sustentar a fantasia. Isso nos leva a um dos conceitos mais importantes de Jung, a sombra. A sombra é o nosso outro eu, o lado escuro e não vivido da nossa personalidade. Ela contém tudo aquilo que reprimimos por ser considerado inaceitável por nós mesmos ou pela sociedade. Egoísmo, raiva, preguiça, vulnerabilidade, paixão. Não é necessariamente mal, apenas inconsciente. E o que mais nos irrita, o que mais nos incomoda no outro, é frequentemente um pedaço da nossa própria sombra que projetamos nele. Aquilo que mais incomoda geralmente é o ponto não integrado. Se você se irrita profundamente com a preguiça do seu parceiro, pode ser porque você não se permite descansar. Você reprimiu sua própria necessidade de ócio na sombra e agora a vê, amplificada e distorcida no comportamento do outro. A crítica feroz que você dirige a ele é, na verdade, a voz do seu crítico interno, punindo a parte de você que anseia por uma pausa. O outro se torna um espelho inconveniente da sua própria negação. Enquanto o arquétipo governa das sombras, a relação gira no mesmo ciclo vicioso de projeção e ressentimento. Relacionamentos, portanto, não revelam apenas o outro. Eles revelam de forma implacável o que em você foi ativado. É por isso que padrões se repetem. Você muda o rosto, mas o enredo permanece. Você termina um relacionamento com uma pessoa controladora apenas para meses depois se ver em um novo vínculo com alguém que, de uma forma diferente, também tenta ditar seus passos. Ou você deixa um parceiro carente e se apaixona por alguém que inicialmente parece super independente, mas que com o tempo revela uma profunda necessidade de ser salvo. Não é azar.
é identificação inconsciente. Antes de duas pessoas se encontrarem conscientemente, dois arquétipos já estão em cena, se reconhecendo. O salvador fareja a vítima a quilômetros de distância. O rebelde se sente magneticamente atraído pela ordem do controlador. É uma química invisível, uma ressonância de roteiros internos que se complementam. O enredo se repete porque o personagem principal, o arquétipo que você está encenando, não mudou. Enquanto você não trouxer esse personagem para a consciência, você continuará a escalar o mesmo elenco de apoio para contracenar com ele, recriando o mesmo drama indefinidamente. A sensação de estar preso em um loop não é uma sentença, mas um sintoma. Um convite urgente da sua psique para olhar para dentro. Um dos modelos mais úteis para entender essa dinâmica é o triângulo dramático, desenvolvido por Stephen Karpman. Ele descreve 3 papéis arquetípicos que frequentemente coexistem em conflitos: o perseguidor, a vítima e o salvador. O perseguidor critica e culpa, estabelecendo regras rígidas. A vítima se sente oprimida, impotente e sem esperança. E o salvador intervém para ajudar a vítima, sentindo-se nobre e necessário. O que torna este triângulo tão poderoso e viciante é que os participantes não ficam fixos em um único papel. Eles trocam de posição constantemente. Por exemplo, a vítima, cansada de ser ajudada pelo salvador, que na verdade a mantém impotente, pode se voltar contra ele, tornando-se o perseguidor. Você nunca me deixa resolver meus próprios problemas, ela acusa. O salvador, agora atacado, se torna a vítima. Eu só estava tentando ajudar. O perseguidor original, ao ver o conflito, pode intervir para acalmar os ânimos, assumindo o papel de salvador. Esse ciclo pode girar por minutos ou por anos, gerando muito drama, mas nenhuma solução real. Sair do triângulo exige reconhecer o jogo e se recusar a jogar, o que nos leva à questão central. Como saber quando um arquétipo está no comando? Existem sinais claros de que um arquétipo tomou o controle. O primeiro é a intensidade emocional. A reação é desproporcional ao gatilho. Um pequeno erro do parceiro desencadeia uma fúria avassaladora ou uma tristeza profunda. Essa energia extra não vem da situação presente. Ela vem da ferida arquetípica que foi tocada. O segundo sinal é a linguagem. Preste atenção a palavras absolutistas como sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Você me interrompe. Eu consigo fazer nada certo. Essa é a linguagem do mito, não da realidade. A realidade é cheia de nuances. Os arquétipos operam em preto e branco. O terceiro sinal é a sensação de compulsão e repetição. Você se sente como um ator em uma peça, dizendo falas que já disse antes, sentindo emoções que já sentiu antes. Há uma sensação de inevitabilidade, como se você não tivesse escolha. Seu corpo também dá pistas, uma tensão súbita nos ombros, um nó na garganta, uma respiração curta. Esses são sinais de que seu sistema nervoso autônomo foi sequestrado pelo drama arquetípico. Reconhecer esses sinais não é para culpar, mas para mapear. Eles são as luzes de alerta no painel da sua psique. Reconhecer o padrão é o primeiro passo, mas como agir no calor do momento? A chave é criar um espaço entre o gatilho e a reação. A primeira técnica é a mais simples e a mais difícil: pausar. Quando sentir a onda de emoção arquetípica subindo, pare. Não diga nada. Não faça nada. Apenas respire. Uma respiração profunda pode ser o suficiente para trazer seu córtex pré-frontal, a parte pensante do seu cérebro, de volta ao jogo. A segunda técnica é nomear o padrão para si mesmo. Em silêncio diga: aqui estava
ou o Gior. Essa é a energia do controlador. Nomear o arquétipo o externaliza. Você não é a vítima. Você está na ativação do arquétipo da vítima. Isso cria uma distância crucial. Você passa de ator no palco para observador na plateia. A partir desse lugar de observador, você pode fazer uma escolha consciente. Você pode escolher não dizer a fala que o roteiro exige. Você pode escolher não entrar no triângulo dramático. Essa pausa, esse momento de consciência, é onde sua liberdade reside. É onde o padrão perde força. Quebrar esses padrões exige um trabalho contínuo de integração. Não basta reconhecê-los. É preciso acolher e integrar as energias que eles representam. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é o journaling, ou a escrita terapêutica. Ao final do dia, pergunte-se: qual arquétipo esteve mais ativo em mim hoje? Em que situações? O que ele queria proteger? Que necessidade minha ele estava tentando desajeitadamente atender? Escrever sobre isso traz o inconsciente para o consciente. Outra prática fundamental é a terapia, especialmente abordagens que trabalham com o inconsciente, como a psicologia analítica junguiana. Um terapeuta pode funcionar como um espelho neutro, ajudando você a ver as projeções que não consegue ver sozinho e a integrar sua sombra de forma segura. Práticas de mindfulness e meditação também são cruciais. Elas treinam sua mente para observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles, fortalecendo o observador interno que é capaz de notar o arquétipo em ação sem ser dominado por ele. O objetivo não é eliminar os arquétipos. Isso é impossível. Eles são a própria estrutura da psique. O objetivo é conhecê-los para que você possa ser o diretor da sua peça e não apenas um ator inconsciente. Quando a consciência cresce, a comunicação se transforma. A relação deixa de ser um campo de batalha para projeções e se torna um espaço para o encontro de dois indivíduos. Uma ferramenta essencial para isso é a comunicação não violenta, que nos ensina a usar eu-mensagens. Em vez de dizer, você é um controlador, uma acusação que ativa o arquétipo, você pode dizer, quando você planeja nosso fim de semana sem me consultar, eu me sinto sem importância e desrespeitado. A primeira frase é sobre o outro. A segunda é sobre você. Ela expressa sua experiência sem atacar, convidando ao diálogo em vez de à defesa. Outro pilar da comunicação consciente é o estabelecimento de limites saudáveis. Limites não são muros para afastar as pessoas. São cercas que definem onde o seu espaço termina e o do outro começa. Dizer não a um pedido que ativaria seu arquétipo de salvador não é egoísmo. É autoconsciência e respeito pelo seu próprio bem-estar e pelo do outro. É um ato que impede o início do drama. A comunicação consciente é a prática de traduzir a linguagem dos arquétipos para a linguagem da responsabilidade pessoal. Neste caminho de autoconhecimento, é fácil cair em algumas armadilhas. A primeira é usar o conhecimento dos arquétipos para patologizar o outro. É tentador, ao aprender sobre o controlador ou a vítima, começar a rotular seu parceiro. Ah, você está sendo a vítima de novo. Isso é apenas uma forma mais sofisticada de ataque. O trabalho é sempre interno. A pergunta não é qual arquétipo o outro está sendo, mas o que em mim está sendo ativado por este comportamento? A segunda armadilha é a rigidez. Os arquétipos são fluidos, não são caixas ou diagnósticos de personalidade. Todos nós temos acesso a todos os arquétipos. Em um dia, podemos ensinar o herói no trabalho. À noite, a criança ferida em casa. Usar esses conceitos como rótulos fixos destrói sua utilidade e nos cega para a complexidade do ser humano. Eles são ferramentas para a compreensão, não armas para o julgamento. É importante lembrar que não desenvolvemos esses papéis no vácuo. Somos bombardeados por narrativas arquetípicas desde o nascimento.
contos de fadas, filmes de Hollywood, notícias, publicidade, a cultura de massa constantemente reforça esses roteiros. O cinema nos vende o mito do Salvador que completa a vítima. As redes sociais nos apresentam uma versão idealizada do herói bem-sucedido. Essas narrativas coletivas se infiltram em nosso inconsciente, moldando nossas expectativas sobre o que o amor, o sucesso e a felicidade deveriam ser. Elas nos dão os roteiros prontos, que mais tarde encenamos em nossas vidas pessoais. Reconhecer a influência da cultura é mais um passo para a libertação. Permite-nos questionar: essa expectativa é realmente minha? Ou é um roteiro que eu absorvi? Voltamos então ao início. Os conflitos em nossos relacionamentos, vistos por esta lente, deixam de ser falhas pessoais e se tornam oportunidades. O conflito não pede acusação, pede consciência. Cada momento de frustração, cada padrão que se repete é um mensageiro do seu inconsciente, apontando para uma parte de você que anseia por integração. A relação deixa de ser um palco de repetição e vira um espaço de escolha, um laboratório para o autoconhecimento. A jornada para entender os arquétipos em nossos relacionamentos é, em essência, a jornada de volta para casa, para o nosso eu mais completo. A pergunta final, portanto, não é por que isso sempre acontece comigo? É qual arquétipo estou encenando e qual estou projetando no outro? E mais importante, quem eu escolho ser, agora que sei que tenho escolha? E se a consciência não fosse produzida pelo corpo, mas apenas expressa através dele? Esta é uma das perguntas mais profundas e, para muitos, mais desconcertantes que podemos fazer. Ela desafia a base do que aprendemos sobre quem somos. Desde pequenos, somos ensinados a nos identificar com nosso corpo, nosso nome, nossa história. Mas e se essa identidade for apenas uma parte da verdade? E se a consciência, a nossa essência mais íntima, for algo muito maior, que apenas se manifesta temporariamente através da biologia? A visão predominante na ciência, aquela que encontramos nos livros didáticos e nos documentários, é clara e elegante em sua simplicidade. Aprendemos que o cérebro cria a mente. Cada pensamento, cada emoção, cada memória seria o resultado de uma complexa sinfonia de disparos neuronais, uma dança de neurotransmissores em circuitos específicos. A consciência, nesse modelo, é um produto emergente da matéria organizada de uma forma muito particular. É o que chamamos de modelo materialista ou fisicalista. Ele nos diz que a mente é o que o cérebro faz. E a consequência lógica dessa premissa é inevitável. Sem um cérebro funcional, sem corpo, tudo se apaga. A consciência cessa, a identidade se dissolve, a experiência termina. É o fim. Mas essa é uma hipótese, não uma certeza absoluta. É crucial fazer essa distinção. É uma hipótese extraordinariamente poderosa e produtiva, que impulsionou avanços incríveis na neurologia e na psicologia. A correlação entre estados cerebrais e experiências subjetivas é inegável. Lesões em áreas específicas do cérebro afetam a personalidade, a memória, a capacidade de sentir emoções. Substâncias químicas podem alterar drasticamente nossa percepção da realidade. Tudo isso fortalece a ideia de que o cérebro é o gerador da consciência. No entanto, correlação não implica necessariamente causalidade. O fato de duas coisas acontecerem juntas não prova que uma causa a outra. E é nessa fresta, nessa lacuna entre correlação e prova definitiva que outras possibilidades podem ser exploradas. E se a relação for outra? E se a consciência pode não ser um efeito da matéria, mas um campo fundamental que a atravessa?
Essa é a base do que alguns filósofos e cientistas chamam de modelo transmissivo ou de filtro. Nessa visão, a consciência seria algo primordial, talvez tão fundamental quanto o espaço, o tempo ou a energia. O universo não seria um lugar morto que acidentalmente produziu vida e mente. Em vez disso, a consciência seria uma propriedade intrínseca da realidade. O cérebro, então, não seria a fábrica da consciência, mas sim um receptor, uma antena biológica sintonizada para captar e processar uma pequena fração desse campo de consciência universal, moldando-o na experiência pessoal e individual que conhecemos. Essa ideia pode parecer ficção científica, mas ela não surge do vácuo. Ela é alimentada por um vasto corpo de relatos de experiências fora do corpo, EQMs, ou experiências de quase morte, e estados ampliados de consciência, alcançados através de meditação profunda ou outras práticas. Ao longo da história, e em todas as culturas, pessoas têm relatado fenômenos que desafiam a noção de que a mente está confinada ao crânio. São histórias de pacientes que, durante uma parada cardíaca, descrevem com precisão eventos que ocorreram na sala de cirurgia enquanto estavam clinicamente mortos, com seus cérebros sem atividade detectável. São relatos de indivíduos que sentem sua consciência se separar do corpo físico, observando a si mesmos de um ponto de vista externo. Esses relatos, embora muitas vezes descartados como anedóticos, apontam para algo inquietante. A percepção continua mesmo quando o corpo falha. Em muitos casos de EQM, a pessoa relata uma clareza de pensamento e uma percepção sensorial aguçada, por vezes até mais vívida que a normal. Precisamente no momento em que os instrumentos médicos indicam que o cérebro deveria estar offline. Como é possível ter uma experiência estruturada e lúcida quando o órgão que supostamente a gera não está funcionando? Explicações convencionais, como hipóxia cerebral, falta de oxigênio ou a liberação de neuroquímicos em um cérebro em crise, lutam para dar conta da complexidade, da clareza e da consistência desses relatos. Nesses estados, parece que a identidade corporal silencia, mas a consciência permanece lúcida. O fluxo constante de informações dos 5 sentidos, a dor, o desconforto, a própria sensação de estar dentro de um corpo, tudo isso se desvanece. E o que resta? Segundo os relatos, não é o nada, não é a escuridão. O que resta é um núcleo de eu, uma consciência pura, desvinculada da sua âncora física, capaz de observar, sentir e compreender. É como se o ruído de fundo da biologia fosse desligado, permitindo que um sinal mais puro e fundamental se tornasse audível pela primeira vez. Essa experiência de lucidez desincorporada é o cerne do mistério. Isso nos leva de volta à ideia de que o corpo pode ser um filtro, um instrumento de foco. Pense em como nossos sentidos funcionam. Nossos olhos só percebem uma faixa minúscula do espectro eletromagnético, a que chamamos de luz visível. Nossos ouvidos só captam uma pequena janela de frequências sonoras. O cérebro e o sistema nervoso são, por natureza, órgãos redutores. Sua principal função evolutiva não é nos mostrar a realidade como ela é, em sua totalidade, mas sim filtrar e selecionar as informações que são relevantes para a sobrevivência. O cérebro constrói um túnel de realidade, uma interface de usuário simplificada para que possamos navegar no mundo sem sermos sobrecarregados por uma avalanche de dados. A analogia do rádio, popularizada por filósofos como William James, é talvez a mais útil aqui. Assim como um rádio não cria a música que toca, ele apenas a sintoniza, a capta e a decodifica a partir de ondas eletromagnéticas que estão presentes em todo o ambiente.
Se você quebrar o rádio, a música não deixa de existir. Apenas a sua capacidade de percebê-la naquele local é interrompida. A estação de rádio continua transmitindo. A música continua no ar. Você apenas perdeu o receptor. Seguindo essa metáfora, o corpo pode não criar a consciência, apenas localizá-la. O cérebro seria o sintonizador que capta o sinal amplo da consciência em geral e o restringe, o foca, transformando-o na consciência pessoal e egóica que experimentamos no dia a dia. Ele nos ancora no tempo e no espaço, nos dá um senso de identidade separada e direciona nossa atenção para as tarefas da sobrevivência. Ele nos faz acreditar que somos o rádio e não a música. O que acontece então quando esse mecanismo de filtragem falha ou é temporariamente suspenso? Seja através de uma parada cardíaca, meditação profunda ou outras circunstâncias extremas. A hipótese do filtro sugere que quando o sinal se expande, o limite corporal desaparece. O sintonizador para de restringir o sinal a uma única estação. A consciência, livre das amarras do filtro biológico, pode se expandir para um estado mais amplo, menos localizado, mais conectado com o campo fundamental do qual ela se origina. É por isso que muitas dessas experiências envolvem sentimentos de unidade, de transcendência do ego e de acesso a informações que não estavam disponíveis através dos sentidos normais. Isso nos leva a uma reavaliação radical da nossa própria identidade. Talvez você não seja um corpo que possui consciência. Essa formulação coloca o corpo como o substantivo, o primário, e a consciência como um adjetivo, uma propriedade secundária. A linguagem que usamos já nos aprisiona nesse modelo. Dizemos meu corpo, meu cérebro, como se fôssemos um proprietário e essas fossem nossas posses. E se invertermos a frase? Talvez seja consciência vivendo temporariamente uma experiência corporal. Nessa visão, a consciência é o substantivo, a realidade primária. O corpo é a experiência, o veículo temporário, o traje que vestimos para interagir neste plano da realidade. A experiência corporal é finita, transitória, como uma jornada ou uma missão. A consciência, no entanto, pode não ser. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas suas implicações são monumentais. Ela não nega a importância do corpo, mas o reposiciona. Ele não é quem você é o que você está experienciando. Com isso em mente, a pergunta não é o que acontece depois do corpo. Essa pergunta ainda parte da premissa de que somos o corpo e que algo acontece depois dele. Ela nos coloca em uma posição passiva, esperando por um destino que nos será revelado após a morte. A nova perspectiva nos convida a uma investigação ativa, aqui e agora. A verdadeira pergunta é: quem sou eu quando não me confundo com ele? Quem sou eu por baixo das camadas de sensações físicas, pensamentos automáticos, emoções reativas e da história pessoal que meu cérebro construiu? Se eu não sou meu corpo, não sou minha mente pensante, não sou minhas memórias, então quem sou eu? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida por um livro ou por um vídeo. É um convite à exploração interior, à autoobservação, a uma jornada para descobrir a natureza da própria consciência que está, neste exato momento, vivenciando estas palavras. E se a impaciência não fosse pressa, mas sim uma manifestação mais profunda, um sintoma de algo que reside no âmago da nossa relação com nós mesmos. Pense nisso por um momento. Frequentemente, rotulamos a impaciência como um simples desejo de que as coisas aconteçam mais rápido, uma frustração com o ritmo do mundo exterior. Queremos que a fila ande, que o download termine, que a resposta chegue. Mas essa é apenas a superfície. E se, na verdade, essa agitação que sentimos, essa urgência que nos consome,
não for sobre o tempo cronológico, mas sobre o tempo interno. E se for um reflexo direto da nossa dificuldade em acreditar na jornada que estamos trilhando, especialmente quando o caminho à frente está enivoado e o destino final ainda não é visível? Mas dificuldade de confiar no próprio processo. Confiar no processo é um ato de fé. Não uma fé cega, mas uma fé informada pela autoconsciência. É a crença de que mesmo nos momentos de aparente estagnação, algo está se movendo sob a superfície. É entender que o crescimento, a cura e a transformação não são eventos, mas ecossistemas. Eles têm suas próprias estações, seus próprios ciclos de plantio, germinação, crescimento e colheita. A impaciência surge quando tentamos forçar a colheita enquanto a semente ainda está germinando. Ela nasce do medo de que, se não estivermos constantemente forçando, empurrando e controlando, o processo irá falhar. É o medo de que nosso esforço invisível seja em vão, de que o silêncio signifique ausência em vez de gestação. Essa desconfiança nos leva a arrancar a planta para verificar se as raízes estão crescendo, destruindo, no ato, aquilo que mais desejamos nutrir. Vivemos condicionados a resultados rápidos. Nossa cultura é uma ode à gratificação instantânea. Somos treinados desde cedo a valorizar a velocidade acima de tudo. Fast food, notícias em tempo real, entregas no mesmo dia, sucesso da noite para o dia. As narrativas que consumimos celebram o hack, o atalho, a solução de 5 minutos para problemas de uma vida inteira. Esse condicionamento cria uma dissonância cognitiva profunda quando nos deparamos com as realidades do nosso mundo interior. O desenvolvimento pessoal, a maestria de uma habilidade, a construção de um relacionamento significativo, a cura de uma ferida emocional. Nada disso obedece à lógica do imediatismo. Eles exigem tempo, repetição, erros e, acima de tudo, paciência. Essa pressão externa por resultados rápidos nos ensina a ver qualquer período de espera não como uma fase necessária, mas como um fracasso pessoal. E assim nos sentimos perpetuamente atrasados em uma corrida contra um relógio imaginário. Mas consciência não amadurece em linha reta. A consciência se expande em espirais. Retornamos aos mesmos temas, às mesmas lições, mas cada vez de um nível diferente de compreensão. O que antes era um problema avassalador, na volta seguinte da espiral, torna-se um desafio administrável. O que era um gatilho cego, torna-se uma oportunidade para a observação consciente. A maturidade não é uma escada que subimos degrau por degrau, deixando os degraus anteriores para trás para sempre. É mais como uma árvore que cresce, cujos anéis se acumulam, cada um contendo a memória de todas as estações anteriores, mas adicionando uma nova camada de força e resiliência. Achar que o progresso é linear é a maior fonte de desânimo. Haverá dias de clareza ofuscante e semanas de confusão densa. Haverá saltos quânticos e longos planaltos. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que todas essas fases fazem parte da mesma jornada ascendente. Nem no tempo do ego. O ego é o nosso gerente de projetos interno, obcecado por métricas, prazos e validação externa. Ele opera com um cronograma. Eu deveria estar curado até agora. Eu já deveria ter alcançado aquele objetivo. Por que fulano conseguiu e eu não? O ego mede o progresso em marcos visíveis e comparáveis. A alma, por outro lado, opera no tempo do kairos. O tempo oportuno, o momento certo. Ela não se importa com a velocidade, mas com a profundidade. Ela sabe que certas compreensões só podem florescer depois de um longo inverno de introspecção. Sabe que a força necessária para sustentar um novo nível de ser precisa ser construída lentamente, camada por camada, como um osso que se cura.
Tentar apressar o tempo da alma com a agenda do ego é como gritar com uma flor para que ela desabroche mais rápido. O resultado não é aceleração, mas dano. Processos internos seguem ritmos naturais. Pense no ritmo das marés, na cera e no minguar da lua, na sucessão das estações. A natureza não tem pressa e ainda assim tudo se realiza. Nossos corpos e psiques fazem parte dessa mesma natureza. Temos ciclos hormonais, ciclos de sono e vigília, ciclos de energia e descanso. Ignorar esses ritmos em favor de uma produtividade linear e forçada é a receita para o esgotamento. O processo de luto tem seu próprio fluxo imprevisível de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O processo criativo tem suas fases de incubação, iluminação e verificação. Tentar pular a incubação e ir direto para a Cada fase tem sua função essencial. A paciência, neste contexto, é a sabedoria de honrar o ritmo em que você se encontra, em vez de lutar contra ele. É saber quando agir e quando simplesmente ser. Forçar a aceleração, essa tentativa de dobrar a realidade à vontade do nosso ego impaciente, não nos impulsiona para a frente. Pelo contrário, cria um curto-circuito no sistema. É como tentar aprender a tocar uma peça musical complexa, tocando-a cada vez mais rápido, sem nunca parar para corrigir as notas erradas. Você não aprende a música, você apenas se torna mais proficiente em tocar o erro. Essa aceleração forçada gera um tipo de calor que não é o calor da transformação, mas o calor da fricção. É um gasto de energia improdutivo que nos deixa exaustos e exatamente onde começamos, apenas mais cansados e desiludidos com o processo em si. Gera apenas repetição. Quando agimos por impaciência, não estamos agindo a partir de um lugar de clareza ou intuição. Estamos reagindo a um desconforto interno. E essa reação quase sempre nos leva de volta a padrões familiares e automáticos. O padrão de começar um projeto e abandoná-lo quando o entusiasmo inicial passa. O padrão de entrar em um novo relacionamento e sabotá-lo quando a intimidade se aprofunda. O padrão de iniciar uma prática de autocuidado e desistir quando os resultados não são imediatos. Cada vez que interrompemos um processo prematuramente por ansiedade, reforçamos o ciclo. Voltamos ao ponto de partida, mas com o peso adicional da frustração, solidificando a crença de que não conseguimos terminar nada ou que o processo não funciona para nós. A verdade é que não permitimos que o processo funcionasse. A paciência não é passividade. Este é talvez o equívoco mais fundamental. Confundimos paciência com espera inerte, com resignação ou apatia. Mas a verdadeira paciência é uma força dinâmica e vibrante. Não é sentar-se de braços cruzados esperando que o universo entregue o que queremos. Não é sobre não fazer nada. Pelo contrário, é uma forma de ação altamente engajada e consciente. É a coragem de continuar a fazer o trabalho, mesmo quando as recompensas não são visíveis. É a disciplina de regar a semente todos os dias, mesmo que não haja nenhum broto à vista. A passividade é desistir do controle. A paciência é exercer a forma mais elevada de controle. O controle sobre nossas próprias reações impulsivas. É presença sustentada. Presença é a capacidade de estar totalmente aqui, agora, com o que quer que esteja acontecendo, sem julgamento. Sustentada significa manter essa qualidade de atenção ao longo do tempo. É a prática de ancorar-se no momento presente, em vez de se perder em arrependimentos sobre o passado ou ansiedades sobre o futuro.
É sentir a textura da sua respiração, o contato dos seus pés com o chão, o som do silêncio entre os ruídos. Quando você está presente, você não está obcecado com o resultado. Você está totalmente imerso no ato em si. E é nessa imersão que a magia acontece. É no ato de escrever a frase, não no livro publicado. É no ato de dar o passo, não na chegada ao destino. A presença sustentada transforma o processo de um meio para um fim em um fim em si mesmo. É continuar alinhado. Alinhamento significa manter a coerência entre seus valores, suas intenções e suas ações. É saber o seu porquê e usá-lo como uma bússola interna. Quando o mundo exterior está caótico ou quando os resultados demoram a aparecer, é fácil perder o rumo. A impaciência nos tenta a tomar atalhos que nos desviam do nosso caminho autêntico. Ela nos sussurra para comprometer nossos valores em troca de uma vitória rápida. Continuar alinhado é o ato paciente de dizer não a essas tentações. É a disciplina de continuar a aparecer, a praticar, a estudar, a criar, a se curar, de uma forma que esteja em integridade com o seu eu mais profundo, independentemente das circunstâncias externas. Mesmo quando nada parece acontecer. Este é o teste supremo da confiança. O planalto. O longo e silencioso corredor onde você continua caminhando, mas as paredes parecem sempre as mesmas. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a dúvida se instala com mais força. Estou perdendo meu tempo? Isso está funcionando? Mas é precisamente nesses períodos de aparente inatividade externa que o trabalho interno mais crucial está sendo realizado. É a consolidação do aprendizado. É a integração de novas percepções no nível celular. É o fortalecimento das fundações para que possam suportar a estrutura que está por vir. O bambu chinês passa anos debaixo da terra, desenvolvendo um sistema de raízes complexo e invisível. Para um observador externo, nada está acontecendo. Mas, quando chega a hora, ele cresce dezenas de metros, em questão de semanas. A paciência é a sabedoria de nutrir as raízes. Mesmo quando o externo não confirma o que você sente que está mudando por dentro, você pode sentir uma nova calma se instalando, uma nova clareza surgindo. Mas seu chefe ainda não reconheceu seu valor, o relacionamento que você deseja ainda não se materializou, sua conta bancária ainda não reflete uma nova mentalidade de abundância. Há uma defasagem de tempo entre a transformação interna e sua manifestação externa. O universo físico, por sua natureza, tem inércia. Leva tempo para a matéria se reorganizar em torno de uma nova vibração, uma nova consciência. A impaciência surge dessa defasagem. É a necessidade de que o espelho do mundo reflita imediatamente a nossa nova imagem. O movimento interno. Este movimento é sutil, mas é o único que realmente importa. É a mudança de uma crença limitante. É a cura de uma velha ferida. É a decisão de responder com compaixão em vez de reatividade. É a escolha de manter um limite saudável. Esses são os verdadeiros marcos do progresso. Eles não geram notificações ou aplausos, mas são eles que, cumulativamente, redesenham a arquitetura da nossa realidade. Confiar nesse movimento interno, mesmo na ausência de provas externas, é um superpoder. É a essência da criação consciente. Você se torna a causa e não o efeito. Você lidera com sua energia, sabendo que a forma seguirá inevitavelmente. O invisível sempre trabalha antes do visível responder. Toda a criação começa no reino do invisível. Um pensamento, uma ideia, uma intenção, um sentimento. A planta de uma casa existe na mente do arquiteto muito antes de o primeiro tijolo ser assentado. A sinfonia existe no silêncio da alma do compositor antes que a primeira nota seja escrita.
Nosso trabalho é nutrir e refinar essa matriz invisível. É manter a visão clara, carregar a intenção com emoção positiva e alinhar nossas ações com essa visão. Quando fazemos isso de forma consistente, criamos uma ressonância, uma pressão energética que eventualmente compele o mundo visível a se conformar. A impaciência é a tentativa de pular o trabalho invisível e ir direto para a construção, apenas para descobrir que não temos uma planta para seguir. Antes do visível responder. Essa resposta do visível é um eco, não a fonte do som. É um efeito, não a causa. Quando entendemos isso profundamente, nossa relação com o tempo e os resultados muda radicalmente. Paramos de procurar validação externa para continuar e começamos a usar nossa consistência interna como o motor que gera a realidade externa. A espera deixa de ser passiva e se torna uma expectativa ativa e alegre, uma observação fascinada de como e quando as coisas se manifestarão, sabendo com certeza que o farão, porque o trabalho fundamental já foi feito no único lugar que importa, dentro de nós. Quando você interrompe o processo por ansiedade, você não apenas pausa o progresso, você o reverte. A ansiedade é uma energia de contração e medo. Ela envia um sinal contraditório ao universo. Por um lado, você diz que quer algo, mas por outro, sua ansiedade grita: eu não confio que isso vai acontecer. Eu duvido da minha capacidade. Eu não acredito que sou digno. Essa interrupção abrupta, esse ato de arrancar a tomada da parede, dissipa toda a energia que você vinha acumulando pacientemente. É um ato de autossabotagem disfarçado de tentativa de controle. Volta ao ponto inicial. E, crucialmente, não é o mesmo ponto inicial. É um ponto inicial com uma nova camada de evidência para a sua crença limitante de que as coisas nunca dão certo para mim. Você reforçou o circuito neural da desistência. Você tornou o caminho da impaciência um pouco mais fácil de percorrer da próxima vez. É por isso que os ciclos de autossabotagem podem ser tão difíceis de quebrar. Cada interrupção torna a próxima interrupção mais provável, criando um loop de feedback negativo. Com outra forma de frustração. A frustração inicial era com a lentidão do processo. A nova frustração é consigo mesmo. É a frustração da autocrítica, do arrependimento, da sensação de ter falhado mais uma vez. Essa frustração secundária é muito mais corrosiva. Ela ataca nossa autoestima e nossa crença na própria capacidade de mudar. É o peso da história repetida, a voz que diz: lá vou eu de novo. E é essa frustração que nos mantém presos, muito mais do que qualquer circunstância externa. Mas quando permanece, quando você escolhe conscientemente respirar através do desconforto da espera, quando você escolhe confiar um pouco mais, mesmo que apenas por mais um dia, algo alquímico acontece. Permanecer não é teimosia. É uma decisão consciente de honrar o compromisso que você fez consigo mesmo. É nesse ato de permanecer que você demonstra para si mesmo e para o universo que você é sério sobre sua transformação. Você está dizendo: eu estou aqui para o processo todo, não apenas para as partes fáceis e rápidas. Algo se organiza em silêncio. No espaço criado pela sua paciência, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar por conta própria. A mente, livre da pressão de ter que descobrir tudo agora, relaxa e se abre para insights mais profundos. As emoções, autorizadas a existir sem serem julgadas ou apressadas, se processam e se integram. É como deixar um copo de água com lama descansar. Se você o agita constantemente, a água permanece turva. Se você o deixa em paz, a lama assenta naturalmente e a água se torna clara. Clareza, maturidade, coerência. A clareza emerge da quietude.
De repente, você sabe qual é o próximo passo. Não porque pensou nele até a exaustão, mas porque a resposta surgiu de um lugar mais profundo. A maturidade se desenvolve a partir da capacidade de tolerar a ambiguidade e o desconforto, reconhecendo que eles são precursores do crescimento. E a coerência se constrói quando suas ações começam a se alinhar consistentemente com sua clareza recém-descoberta, criando uma integridade poderosa entre quem você é e o que você faz. A paciência protege a transformação. A transformação é um processo inerentemente vulnerável. É um estado de entre. Você não é mais o que era, mas ainda não é o que será. Como a lagarta na crisálida, você está em um estado de dissolução e reorganização. Qualquer tentativa de apressar esse processo, de abrir a crisálida antes da hora, é fatal. A paciência é o invólucro protetor. É o casulo que fornece um ambiente seguro e estável para que essa reorganização radical ocorra em seu próprio tempo, garantindo que a nova forma que emerge seja completa, forte e pronta para voar. Nem tudo que demora está travado. Em nossa cultura de velocidade, equiparamos demora com disfunção. Se algo está levando tempo, presumimos que algo está errado. Mas a natureza nos mostra o contrário. Um carvalho leva décadas para atingir sua plenitude. Um diamante leva bilhões de anos para se formar sob imensa pressão. A complexidade, a profundidade e a resiliência exigem tempo. A demora pode não ser um sinal de que você está preso, mas um sinal da magnitude e da importância do que está sendo construído dentro de você. Algumas coisas estão se formando corretamente. Elas estão se formando com integridade, com profundidade, com fundações sólidas que não irão ruir ao primeiro sinal de dificuldade. Estão se formando de uma maneira que é sustentável e duradoura, não um fogo de palha que brilha intensamente e se apaga rapidamente. A demora é o tempo necessário para que a qualidade seja infundida na forma. É o tempo de cozimento que transforma ingredientes crus em uma refeição nutritiva e deliciosa. Confiar que a demora pode ser um sinal de qualidade é um ato radical de sabedoria em um mundo impaciente. A paciência não atrasa o processo. Ela o possibilita. A impaciência, com suas interrupções e desvios, é o que realmente atrasa o processo, forçando-nos a reiniciar repetidamente. A paciência, por outro lado, cria a continuidade e a consistência que permitem que o momentum se construa. É como empurrar um carro pesado. No início, requer um esforço imenso para obter o menor movimento. Mas, se você continuar a empurrar com uma pressão constante e paciente, ele começa a rolar, e o esforço necessário para mantê-lo em movimento diminui. A paciência é essa pressão constante. Ela garante que ele seja real. Um processo apressado leva a um resultado frágil. Uma casa construída às pressas terá fundações rachadas. Um relacionamento apressado pulará as etapas cruciais de construção de confiança. Um insight forçado será superficial e não integrado. A paciência é o selo de qualidade da alma. É o processo de verificação que garante que a transformação não seja apenas uma mudança de estado de espírito, mas uma mudança fundamental no seu ser. Ela garante que o que você constrói seja real, sólido e, o mais importante, seu, para manter. A pergunta não é, portanto, a pergunta do ego impaciente, a pergunta que nos atormenta e nos mantém presos em um ciclo de frustração. Essa pergunta, que surge do medo e da comparação, nos coloca em uma posição de vítima passiva das circunstâncias, esperando que algo externo mude para que possamos finalmente nos sentir bem. Por que isso ainda não aconteceu? Essa pergunta foca na falta, no vazio, no que está ausente. Ela nos drena de poder e nos coloca em um estado de espera ansiosa.
Mas a verdadeira jornada não é sobre preencher um vazio, mas sobre se tornar grande o suficiente para conter a plenitude que está por vir. E isso nos leva a uma pergunta muito mais poderosa, uma pergunta que nos devolve a agência e nos realinha com o propósito mais profundo do processo. É a pergunta que muda tudo. A pergunta que transforma espera em preparação. A pergunta que transforma a frustração em fascínio. A pergunta que nos convida a olhar para dentro, não para fora, em busca de respostas. O que em mim ainda está sendo preparado para sustentar o que vem? Essa pergunta presume que o que você deseja já está a caminho. Ela muda o foco da dúvida para a preparação. O que em mim precisa de mais força? Que crenças precisam ser liberadas? Que habilidades precisam ser aprimoradas? Que parte de mim precisa de mais amor e aceitação para que eu possa receber a abundância, o amor, o sucesso que desejo, não como um evento que me salva, mas como um reflexo natural de quem me tornei? A paciência, então, se torna a prática de se preparar amorosamente para o seu próprio futuro. E se o vazio não fosse ausência, mas um portal silencioso de transformação? Esta é uma pergunta que raramente nos permitimos fazer. Vivemos num mundo que nos ensina, desde o primeiro dia, a preencher cada espaço, cada momento, cada silêncio. Um mundo que celebra o ruído, a ocupação constante, a agenda cheia como sinônimo de uma vida bem vivida. O vazio, nesse contexto, torna-se um inimigo, uma falha no sistema, um sinal de que algo está errado. Mas a natureza, em sua sabedoria infinita, conta uma história diferente. Ela nos mostra que o vazio é uma condição fundamental para a criação. O inverno precede a primavera. A noite precede o dia. O silêncio precede a melodia. É no espaço vazio entre as estrelas que o universo se expande. É no útero vazio que a vida começa. E se, na nossa própria vida, essa mesma lei se aplicasse? E se o vazio que tanto tememos não for o fim, mas o pré-requisito para um novo começo? Fomos ensinados a temer o vazio, a associá-lo à solidão, ao fracasso, à perda de rumo. Quando um projeto termina, quando uma relação se desfaz, quando nos encontramos entre um capítulo da vida e o próximo, o sentimento de vazio pode ser avassalador. É um território desconhecido, sem os marcos familiares que nos davam segurança. A nossa reação instintiva é preencher rápido, a fugir do silêncio, da pausa, do não saber. Ligamos a televisão, mergulhamos nas redes sociais, iniciamos um novo projeto sem refletir. Entramos numa nova relação por medo de estarmos sós. Fazemos qualquer coisa para abafar a quietude desconfortável que emerge quando o ruído externo cessa. Qualquer coisa para não encarar o espaço que se abriu. Mas o vazio não é um erro no caminho. É parte essencial dele. É o solo fértil onde a semente do nosso próximo eu pode germinar. Tentar evitar o vazio é como tentar viver numa primavera eterna, sem o descanso e a introspeção necessários do inverno. É uma recusa em aceitar o ritmo natural da vida, que é feito de ciclos de expansão e contração, de ser e de deixar de ser. Antes de algo novo surgir, o antigo precisa cessar. E este cessar não é um evento instantâneo. Não é como virar uma página. É um processo de dissolução. É um desapego gradual das velhas estruturas, das velhas identidades, das velhas formas de ver o mundo. E entre um estado e outro, entre a forma que se desfaz e a forma que ainda não nasceu, existe um intervalo sem forma. Um espaço liminar. Este é o verdadeiro vazio. Não é a ausência de tudo, mas a presença de todas as possibilidades ainda não manifestadas. É pura potencialidade. Esse intervalo assusta a mente porque ela perde as suas referências.
A mente lógica, o nosso ego, opera com base no conhecido. Ela precisa de rótulos, de planos, de certezas. Quem sou eu? Para onde vou? O que devo fazer? No vazio, estas perguntas não têm resposta imediata. A mente entra em pânico, interpreta a ausência de um mapa como um sinal de que estamos perdidos. Ela grita por controlo, por ação, por qualquer coisa que restaure a sensação de previsibilidade. Mas a consciência, a nossa parte mais profunda e sábia, reconhece este espaço. Ela não o teme. Ela sabe que é aqui que a verdadeira alquimia acontece. É no silêncio do não saber que podemos finalmente ouvir uma voz mais subtil, a voz da nossa intuição, do nosso ser autêntico. É ali que a mudança acontece, não forçada pela vontade, mas desabrochando organicamente de dentro para fora. O vazio dissolve identidades antigas, expectativas, ilusões de controle. Ele nos convida a soltar a nossa necessidade de nos definirmos por aquilo que fazemos, por aquilo que temos ou por aquilo que os outros pensam de nós. É um processo de purificação. Ele queima as máscaras que usamos, as histórias que contamos a nós mesmos, até que reste apenas a nossa essência nua. E isso pode ser assustador, mas é também imensamente libertador. Pense numa chávena. Se ela estiver cheia de chá velho e frio, não há espaço para o chá novo e quente. É preciso primeiro esvaziá-la. A nossa vida funciona da mesma forma. Nada de verdadeiramente novo se manifesta enquanto tudo está cheio, enquanto nos agarramos a velhos ressentimentos, a velhos sonhos que já não nos servem, a velhas versões de nós mesmos. O vazio cria o espaço sagrado para o real emergir. O real, aqui, não significa algo externo, mas a nossa verdade mais autêntica. Aquilo que somos para além das nossas conquistas e fracassos. Aquilo que anseia por se expressar quando paramos de tentar ser quem achamos que deveríamos ser. Este espaço não é passivo. Ele é ativo, vibrante, cheio de um potencial que aguarda o nosso consentimento para se manifestar. Por isso, este estado não é abandono, não é um castigo. Não significa que o universo se esqueceu de si. Pelo contrário, é gestação invisível. É o período em que a semente está debaixo da terra, no escuro, reunindo forças, desenvolvendo raízes, antes de poder romper a superfície. Ninguém vê o trabalho que está a ser feito, mas ele é a fase mais crucial de todas. Tentar apressar este processo é arrancar a semente da terra para ver se ela está a crescer, matando-a no processo. A confiança é a chave. Confiar que, mesmo no silêncio e na aparente inatividade, algo profundo está a ser tecido. Então, talvez o vazio que você sente agora, essa sensação de estar à deriva, de não ter um chão firme sob os pés, não seja falta de sentido. Talvez seja, na verdade, um excesso de sentido, tão novo e tão grande que ainda não tem nome, ainda não tem forma. Talvez seja o portal, o espaço sagrado de transição entre quem você foi, com todas as suas certezas e limitações, e quem você está prestes a emergir. Uma versão mais alinhada, mais autêntica, mais livre. Uma versão que só pode nascer se você lhe der o espaço e o silêncio para o fazer. O vazio não te paralisa. Ele apenas te pede para parar. Para de lutar, para de preencher, para de fugir. A paralisia vem da nossa resistência ao vazio, não do vazio em si. Ele te prepara. Prepara o teu sistema nervoso para um novo nível de ser. Prepara o teu coração para se abrir de uma nova maneira. Prepara a tua mente para acolher novas perspectivas. É um recalibrar profundo a todos os níveis. Por isso, a pergunta fundamental a fazer quando nos encontramos neste espaço não é como posso sair daqui o mais rápido possível? Essa é a pergunta do medo, da mente que anseia por controlo. A pergunta da alma,
A pergunta do portal é: o que este silêncio está a tentar revelar-me? O que está a tentar nascer através de mim, aqui mesmo, neste espaço sagrado de potencial infinito? E se o desconforto que você sente, essa inquietação sutil que permeia seus dias, essa sensação de que algo está fora do lugar, não for um erro ou uma falha sua? E se for, na verdade, um sinal, um mensageiro de uma verdade profunda e inevitável? E se toda essa estranheza vier do fato de que nada volta a ser como antes? Pense nisso por um momento. A correnteza da vida flui em uma única direção. Cada experiência, cada alegria, cada dor nos esculpe de maneira permanente. Não somos argila que pode ser remodelada ao seu estado original. Somos rocha, erodida e transformada pelo tempo e pelos elementos. Tentar regressar é como tentar fazer um rio correr para a nascente. É uma luta contra a própria natureza da existência. Depois de um despertar, uma perda, uma ruptura interna, não existe retorno real. Esses momentos são portais. Uma vez que você os atravessa, o cenário do outro lado é irrevogavelmente diferente. O despertar pode ser a súbita compreensão de um padrão que o mantinha cativo. A perda, a ausência física de alguém que redefinia seu mundo. A ruptura interna, o momento em que você finalmente admite para si mesmo uma verdade que vinha ignorando. Esses não são eventos isolados. São terremotos que alteram a topografia da sua alma. A consciência não anda para trás. Ela não conhece a marcha a ré. Imagine-a como a luz de uma estrela viajando pelo cosmos. Ela só pode avançar, iluminando o que antes era escuridão. Tentar desver o que você já entendeu, dessentir o que já sentiu, é um exercício de futilidade. É como tentar colocar a pasta de dentes de volta no tubo. A expansão já aconteceu. A nova percepção é agora parte de quem você é. Ela expande, mesmo quando dói. E dói, não é? Dói porque a expansão exige que deixemos para trás o casulo confortável do que era familiar. Dói porque o crescimento muitas vezes se parece com uma quebra. Os músculos doem quando se fortalecem. Os ossos se consolidam em pontos de fratura para se tornarem mais fortes. A dor da consciência em expansão é a dor do parto de um novo eu. Um eu mais vasto, mais capaz, mais alinhado com a verdade. É a dor de se despedir de uma versão sua que, embora limitada, era conhecida e segura. Você até pode tentar repetir rotinas na esperança de que a familiaridade dos gestos possa, de alguma forma, rebobinar o tempo. Você prepara o café da mesma maneira, percorre o mesmo caminho para o trabalho, ouve as mesmas músicas. Você busca nesses rituais um eco do passado, um fantasma de conforto. Mas a magia se foi. O gesto é o mesmo, mas o ator mudou. O café tem um gosto diferente, a rua parece mais longa, a música evoca melancolia em vez de alegria. Você pode revisitar pessoas, lugares, versões antigas de si. Você se encontra com velhos amigos esperando reacender a mesma dinâmica, as mesmas piadas, a mesma conexão sem esforço. Mas descobre que as conversas se tornaram circulares, que os interesses divergiram. Você tenta se vestir como antes, agir como antes, pensar como antes, numa tentativa desesperada de invocar o espírito da pessoa que você era. Mas é como vestir uma roupa que não lhe serve mais. Ela aperta nos ombros, restringe seus movimentos. Mas algo não encaixa mais. É uma dissonância sutil, mas persistente. A chave que antes abria a porta, agora apenas arranha a fechadura. A peça do quebra-cabeça que você tenta forçar no lugar tem as bordas gastas e não pertence mais àquele espaço. Esse não encaixar é a sua nova consciência se recusando a ser comprimida de volta à sua antiga forma. É a sua alma dizendo: eu cresci. Este espaço tornou-se pequeno demais para mim. Não porque esteja errado. Não há um julgamento moral aqui.
O caminho antigo não se tornou mau ou ruim. Ele simplesmente cumpriu seu propósito. Aquele relacionamento, aquele emprego, aquela mentalidade foram perfeitos para a pessoa que você era. Eles foram o solo fértil que permitiu o seu crescimento até este ponto. Honre-os por isso. Agradeça-lhes pela lição, pelo abrigo, pela jornada. Mas reconheça que a estrada continua e ela não leva para trás. Mas por que você mudou de nível? Imagine a vida como um videogame. Você não pode voltar para a primeira fase depois de derrotar o chefe e desbloquear o próximo mundo. Você pode até se lembrar com carinho da simplicidade daquele primeiro nível, mas suas habilidades, suas ferramentas, sua compreensão do jogo agora são muito mais avançadas. Permanecer lá seria um desperdício do seu progresso. Você subiu um degrau na escada da sua própria evolução. A vista daqui de cima é diferente, mais ampla. E a partir desta nova perspectiva, o degrau anterior parece baixo. O que antes bastava, o que antes preenchia, o que antes era o seu universo inteiro, agora parece raso. As conversas que antes o fascinavam, agora soam superficiais. Os objetivos que antes o moviam, agora parecem pequenos. O amor que você aceitava, baseado em necessidade e apego, agora parece uma pálida imitação da conexão profunda que sua alma anseia. Não é arrogância, é clareza. Você desenvolveu um paladar para a profundidade. Você aprendeu a diferenciar a água que mata a sede da água que mal molha os lábios. E uma vez que você prova a profundidade do oceano, um copo d'água nunca mais será suficiente. A mente chama isso de saudade. A mente, com seu apego ao conhecido e seu medo do incerto, romantiza o passado. Ela edita as memórias, apagando as frustrações e amplificando os bons momentos. Ela cria uma narrativa de bons velhos tempos e a usa para seduzi-lo a voltar. A saudade é a canção de sereia da mente, tentando atraí-lo de volta para as rochas seguras, mas limitantes do que já foi. É uma armadilha doce e melancólica. A consciência chama de irreversibilidade. A consciência, por outro lado, não negocia. Ela opera com base na verdade do momento presente. Ela reconhece que cada passo à frente é uma transformação permanente. Para a consciência, a irreversibilidade não é uma perda, mas uma lei natural, como a gravidade ou a passagem do tempo. É o reconhecimento de que o crescimento é um processo de adição, não de substituição. Você não perdeu seu antigo eu. Você o integrou e construiu sobre ele. Você é a soma de todas as suas versões anteriores e mais. Não é castigo. Sentir esse desajuste não é uma punição por algum erro cometido. Não é o universo lhe dizendo que você falhou. Pelo contrário, é um sintoma de sucesso. É a prova de que você está evoluindo, de que está respondendo ao chamado da sua própria alma para se tornar mais. É um desconforto sagrado, a dor crescente de uma vida que se recusa a estagnar. É maturidade. A verdadeira maturidade não é sobre idade ou conquistas externas. É um processo interno. É a capacidade de sentar-se com o desconforto da mudança sem tentar fugir. É a coragem de deixar ir o que não serve mais, mesmo que seja amado. É a sabedoria de entender que a segurança não está em repetir o passado, mas em confiar na sua capacidade de navegar o futuro desconhecido. É a aceitação serena da irreversibilidade da sua própria jornada. Toda percepção ampliada, cada nova camada de entendimento que você adquire, fecha portas antigas. Imagine que, a cada epifania, a vida instala uma porta de sentido único atrás de você. Você pode olhar para trás através do visor, pode se lembrar do cômodo em que estava, mas não pode mais girar a maçaneta e voltar. Essas portas não são trancadas para aprisioná-lo,
mas para protegê-lo, para impedir que você se diminua de novo. Elas o impedem de, em um momento de fraqueza, medo ou solidão, regredir para uma versão menor de si mesmo. Elas o protegem da tentação de se contentar com menos do que você agora sabe que merece e é capaz. É um mecanismo de segurança da alma, garantindo que o progresso, uma vez conquistado, seja permanente. Nada volta a ser como antes, e isso é uma bênção disfarçada. A nostalgia é uma miragem no deserto do presente. Ela promete um oásis que não existe mais. A verdade é que mesmo que você pudesse voltar, a experiência não seria a mesma, porque você não é mais o mesmo. Você levaria consigo sua consciência atual, suas cicatrizes, sua sabedoria. Você veria as rachaduras que antes ignorava, sentiria a superficialidade que antes não percebia. Você seria um gigante tentando caber na casa da sua infância. Seria uma experiência de frustração, não de realização. E tentar voltar, lutar contra essa correnteza, insistir em forçar a entrada por aquelas portas agora fechadas, é trair a clareza que já nasceu. É um ato de autossabotagem. É dizer ao seu eu em evolução: você não importa, sua dor, seu crescimento, sua nova visão, eu os rejeito em favor de um conforto ilusório. É uma traição à jornada que o trouxe até aqui. É desonrar o trabalho árduo da sua própria alma. Portanto, a pergunta que realmente importa, a pergunta que o momento presente lhe faz, não é: como faço para voltar? Abandone essa pergunta. Ela é um beco sem saída, uma fonte de sofrimento desnecessário. Apague-a do seu dicionário interno. Ela não tem mais poder sobre você. Quem estou sendo chamado a me tornar agora que não posso mais fingir? Agora que a ilusão se desfez. Agora que a cortina foi rasgada. Agora que sei o que sei e sinto o que sinto. Com essa nova consciência como minha bússola e essa irreversibilidade como meu chão, que novo território devo explorar? Que nova versão de mim está esperando para nascer neste exato momento? A resposta não está atrás de você. Ela está à sua frente, no caminho que se abre a cada passo que você dá em direção ao desconhecido.